Beleza, galera? Hoje é dia 13 de outubro de 2022 e ontem, dia 12, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva estava fazendo campanha no Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro, favela esta dominada pelo crime organizado. Aí começou um burburinho porque ele estava usando um boné com a sigla CPX. Aí alguns estavam falando que essa sigla se referia a alguma facção criminosa e outros dizendo que não. Então o pessoal que apoia o Lula estava falando que não, esse CPX é apenas uma sigla que significa complexo, ou seja, complexo do alemão. O problema é, essa discussão da sigla do boné do Lula é o que menos importa. O que realmente importa é como um candidato conseguiu entrar num local em que nem a polícia entra e estava lá tranquilamente fazendo a sua campanha. Se você conhece alguém que mora nesses locais, você vai saber que até para você fazer um trabalho social, por exemplo, de uma igreja ou de alguma ONG, você precisa de autorização para entrar lá, autorização dada pelo chefe ou pelos chefes do tráfico. Então, se o Lula estava lá é porque ele recebeu a autorização dos criminosos. E se os criminosos autorizaram que ele entrasse lá, é porque, claro, eles têm interesse. Outra coisa que nós temos que analisar, que é superior a esta discussão a respeito do boné e da sigla, é o seguinte. Nós temos que entender que o PT sempre e até hoje está vinculado a grupos baderneiros e terroristas, como aqueles grupos que ficaram famosos recentemente, os antifas, e também grupos como os Black Blocs, que ficaram muito conhecidos aqui no Brasil, lá pelo ano de 2013 em diante. Nós temos que ver também que dia 21 de julho de 2010 saiu a seguinte reportagem. PT e FARC, ou seja, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Uma antiga relação ideológica que encontrou abrigo no governo brasileiro. Essa reportagem foi publicada, por incrível que pareça, pela Folha. Aí, dia 9 de agosto de 2019. O PT tinha diálogo com nós cabuloso. Essa foi a frase interceptada pela polícia, dita por um dos líderes do PCC, facção criminosa aqui do estado de São Paulo. Depois nós temos, recentemente, aquela interceptação pega também pela polícia da conversa que o líder do PCC, o Marcola, estava tendo aí com a sua esposa e também algumas conversas com outros capangas, onde ele diz que todo mundo sabe que o Lula é ladrão, corrupto, safado, mas ele ainda é melhor do que o Bolsonaro. É claro, desde que começaram aquelas campanhas promovidas pela esquerda de que o criminoso, na verdade, ele é uma vítima da sociedade, isso se tornou muito comum de que os ladrões e bandidos apoiassem regimes de esquerda porque eles acabam tendo alguns benefícios com isso. E por fim, nós temos a reportagem aqui do dia 10 de outubro de 2022, que diz que mais de 80% dos presos votaram em Lula no primeiro turno. Então nós temos uma clara demonstração do envolvimento do Lula e do PT com facções criminosas e com bandidos em geral. É só você lembrar que toda a cúpula do PT já esteve ou está presa, inclusive o líder maior, Lula, que por uma gambiarra jurídica foi colocado em liberdade e pior ainda foi liberado para poder se candidatar e concorrer à presidência da República. E todo mundo fingindo que não viu. Então as pessoas têm uma paixão tão grande pela figura do Luiz Inácio que acham que isso é bobagem, isso é armação, isso é intriga da oposição. E a grande mídia faz o seu papel de omitir essas coisas. O Augusto Nunes, na última sexta-feira, no seu programa, falou uma coisa muito interessante. Ele já foi diretor de várias emissoras, vários jornais, etc. E ele fala que é muito fácil você manipular a opinião pública. É só você pegar uma coisa e dar ênfase a ela, e outra coisa que você não quer que role, você tira a ênfase. Simples assim.
Então você vê que todo dia tem alguma lambança envolvendo o Lula, mas a grande mídia não divulga e o brasileiro ele tem aquela tendência de só acreditar naquilo que a grande mídia divulga, só aquilo que sai na Globo, só aquilo que sai nos maiores portais de notícia do Brasil. O que não sai ali para o brasileiro não existe. Então você fica sendo manipulado muito facilmente. Então é claro o envolvimento do Lula com o crime organizado, é claro que os vagabundos, ladrões, etc., preferem o Lula no governo, porque aí sim eles vão voltar a ter aqueles diálogos cabulosos e eles vão conseguir vários benefícios. E quem sofre, claro, é a sociedade de uma forma geral. Então, não caia na burrice de acreditar nisso, não caia na burrice de acreditar que o Lula estava ali no Complexo do Alemão só porque ele é bonzinho. Creia que tem acordos envolvendo ele e o crime, e não vote nele no dia 30 de outubro, a menos que você queira que o Brasil vá de mal a pior. Um forte abraço e até a próxima.